Começa agora, programa Rádio Câmara. Rádio Câmara Online. Apresentação, Suzy Faria e Carlos Demarque. Criação de 2 novas comissões especiais está na pauta da 7ª sessão ordinária. Vereadores aprovam 10 requerimentos de informações oficiais. 2 pedidos questionam atividades de clínica veterinária. E o vereador João Moreira é o entrevistado desta edição. Sexta-feira, 17 de março de 2023. O Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Boa tarde, Suzy. Boa tarde, Carlos, e boa tarde a vocês que nos acompanham. E a criação de 2 novas comissões especiais de vereadores está na pauta da 7ª sessão ordinária do ano. Em regime de urgência, será debatido o projeto de resolução de autoria dos vereadores Luiz Boato, Wesley da Dialogue e Regininha, que cria uma comissão especial para acompanhar e auxiliar os moradores do residencial Paquerê na solução da falta de acesso à energia elétrica, abastecimento de água e tratamento de esgoto. Já o vereador Antônio Edivaldo Dunga Costa propõe comissão especial de 3 vereadores para, junto aos órgãos competentes do município, avaliar e propor melhorias no atendimento de pacientes psiquiátricos no pronto-socorro municipal, em atendimentos de rotina e quanto à transferência destes pacientes para outras localidades. E na fase do pequeno expediente, poderão usar a tribuna os vereadores João Moreira, Lucas Zanata, Luiz Boato e Maurício Bem-Estar. O público poderá acompanhar a sessão na segunda-feira, às 19h, pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema NET Digital e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook. Outras informações estão disponíveis no site aracatuba.sp.leg.br. Se preferir, aponte o seu celular para o QR Code que está na tela e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Recém-inaugurada, a Clínica Veterinária Meu Pet foi alvo de 2 requerimentos de informações oficiais aprovados durante a 6ª sessão ordinária do ano, ocorrida na última segunda-feira. Construída pelo governo estadual e mantida pelo município em parceria com o Unisalesiano, a unidade oferece atendimento gratuito a cães e gatos, prioritariamente de famílias de baixa renda, inseridas em programas sociais e governamentais. O vereador Coronel Guimarães quer saber se os protetores independentes e as instituições que cuidam de animais também podem recorrer aos serviços oferecidos pela clínica. Algumas pessoas me questionaram sobre os protetores independentes, porque ali fala de prioridades no atendimento das pessoas de baixa renda e que estejam inseridas em algum plano governamental. Mas os protetores independentes, eles não vão estar inseridos. Eles são pessoas que têm, às vezes, uma condição melhor de vida, mas não são obrigados a cuidar dos animais de rua e ter que pagar do próprio bolso. Inclusive, me informaram, me parece que tem um promotor de justiça que é um protetor independente, né? Que teria um bom salário, mas não é obrigado a gastar o dinheiro dele para cuidar dos animais de rua, que estão soltos ali. Então, há uma quantidade grande de protetores independentes que eu acho que deveriam ser atendidos também, porque a clínica ela tem um potencial muito grande. O vereador Nelsinho Bombeiro sugeriu um trabalho de comunicação para explicar melhor quem o hospital vai atender. Foi anunciado no dia lá, eu lembro de ter falado que o hospital iria atender toda a região. E aí agora, mediante o requerimento, mediante as condições que o hospital vai estar atendendo, que a pessoa tem que estar cadastrada na ação social, essas questões, eu acho que precisa ser feito, deixo aqui uma sugestão, um trabalho de comunicação, para que explique para a população realmente, de uma maneira transparente, quem é que o hospital vai estar atendendo. Só isso, a minha colocação, presidente, é só essa. Para que melhore a comunicação, dizendo quem vai ter direito e quem não vai ter direito. A presidente da Casa de Leis, vereadora Cristina Munhoz, falou sobre as dúvidas em relação ao hospital veterinário.
Eu entendo a preocupação do coronel, do vereador Nelsinho também, mas tudo isso vocês podem estar indo conversar com a doutora Tatiana no hospital, na clínica Meu Pet. Ela vai estar explicando tudo, porque inclusive foram na rádio agora, fim de semana. Então as pessoas vão ter que ter um pouquinho de paciência, porque a nossa cidade nunca teve atendimento gratuito para animais. É a primeira vez que isso acontece. O governador, ele realmente entregou o prédio, dizendo que era uma grande clínica que poderia atender toda a região, mas quem mantém a clínica funcionando é a Prefeitura de Araçatuba, em convênio com o Hospital Salesiano. Então eu peço aí um pouquinho de paciência, mas vocês podem esclarecer. Os protetores serão cadastrados, os protetores independentes. As ONGs também, inclusive já tem ONG sendo atendida. Então é uma questão de tempo. O vereador Gilberto Batata Mantovani disse ser favorável à realização de um convênio com o governo do estado para garantir mais recursos à unidade. O prefeito deveria conversar com o atual governador, porque fazer um convênio também com o estado, para que o estado coloque recursos, já que ele fez o prédio, que faça um convênio com o estado, coloque um pouco mais de recursos e inclua mais pessoas, você entendeu? Para que possa atender mais gente. Então o governo do estado que faça a sua parte, faça um convênio com a prefeitura e manda o recurso para poder atender os municípios vizinhos. Já no outro requerimento, o vereador Luiz Boato está pedindo cópia do certificado de regularidade emitido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária de São Paulo, do alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura de Araçatuba e do laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros. Acho que é interessante, importante os questionamentos que os colegas vereadores colocaram aqui agora há pouco, mas eu me preocupo com a questão também legal, né? Com a questão de autorização dos órgãos competentes. E eu estive na inauguração, prestigiando, né, o lançamento da clínica lá, dos atendimentos, e eu me surpreendi porque eu não vi o documento do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que deveria estar ali afixado à vista de todos, logo na entrada. Não vi o alvará emitido pelo município, então começo a questionar se foi inaugurado dentro das normas legais exigidas aí pelos órgãos competentes. A clínica veterinária Meu Pet está funcionando desde o dia 9 de março, na rua Doutor Luiz de Almeida, 175, no bairro Novo Paraíso, das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. No local são realizadas consultas clínicas, castrações, cirurgias, além do atendimento de urgência e emergência. No total, os vereadores de Araçatuba aprovaram 10 requerimentos de informações oficiais na sessão ordinária desta semana. Também de autoria do vereador Luiz Boato, foram aceitas outras 2 solicitações referentes à retirada de 12 árvores da Rua Baguaçu e ao convênio da Secretaria Municipal de Esportes com a Associação Nipo-Brasileira da cidade. O vereador Arnaldinho está preocupado com o descarte de lâmpadas fluorescentes. O parlamentar quer saber se a administração desenvolve uma campanha de conscientização sobre a forma correta de armazenamento dessas lâmpadas e o descarte do material em locais adequados. A vereadora Cristina Munhoz busca esclarecimentos sobre denúncia de assédio contra funcionários da UBS, Unidade Básica de Saúde, do bairro rural Engenheiro Taveira. O vereador Arlindo Araújo quer saber sobre os contratos de locação de veículos firmados pela Prefeitura desde o início do mandato. Outro pedido aceito pergunta quais providências estão sendo tomadas pela Prefeitura após a derrubada da passarela de pedestres na rodovia Eliezer Montenegro Magalhães. O autor desse pedido, o vereador Nelsinho Bombeiro, comentou sobre o assunto. O motivo desse requerimento é mais em virtude do que aquela passarela, quando ela foi implantada ali, a rodovia Eliezer Montenegro Magalhães, ela não era duplicada.
Então, o pessoal que morava no bairro Jardim São José, Mão Divina, Ezequiel Barbosa, tinha muita dificuldade em cruzar a rodovia para o outro lado. Com a construção e a duplicação da rodovia Eliezer Montenegro Magalhães e o fechamento da fábrica da Coca-Cola, aquela passarela ela acabou ali ficando num local não tão servível quanto poderia ficar. Então, se for instalar uma nova passarela, para que seja feita a viabilidade de um estudo e implantação dessa passarela num local que facilite a vida dos moradores do bairro Jardim Porto Real. O vereador Wesley da Dialogue fez perguntas sobre a pavimentação e manutenção da Rua Manuel de Souza, no bairro São Rafael. E o vereador João Moreira pediu informações sobre a exigência da construção de valetas de concreto armado, os chamados sarjetões, em novos loteamentos e também em editais de licitação de pavimentação asfáltica em ruas da cidade. E o vereador João Moreira é o entrevistado desta edição. Ele faz um balanço de 1 ano do seu mandato parlamentar. O vereador conversou com a repórter Suzy Faria. Vamos acompanhar. Agora, no Rádio Câmara, entrevista. O programa Rádio Câmara Online de hoje recebe o vereador João Moreira. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Suzy. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa entrevista pela Rádio Câmara. O senhor completa neste mês 1 ano de mandato parlamentar. Qual o balanço realizado deste período, vereador? Completei agora dia 2 de março, né? 1 ano de mandato. E considero que fizemos um bom trabalho, né? Demos assim uma resposta, acredito, positiva a todos aqueles que esperavam da gente como vereador. Quais foram as principais ações realizadas como vereador neste período aqui na Câmara? Eu acredito que, de modo geral, né, o nosso trabalho, em primeiro lugar, acompanhar as ações do Executivo na fiscalização, das determinações a fazer, e o nosso trabalho do dia a dia, né, que é atender a população, as reivindicações. Fizemos aí mais de 100 indicações de serviços, ao todo mais de 200 ações pelo nosso gabinete, né, entre requerimentos, indicações, projeto de lei, inclusive temos um que está em tramitação, né, e fiscalizando o que acontece na cidade no dia a dia. Inclusive o nosso trabalho, né, no efetivo da prefeitura já nos contempla com a oportunidade de no dia a dia estar acompanhando as ações que está acontecendo, as nossas reivindicações e reivindicações dos demais vereadores, companheiros também, e as coisas estão acontecendo. O projeto que tramita na casa de sua autoria trata do que especificamente, vereador? Parece muito cedo falar sobre esse assunto, mas fala sobre a cantata de Natal, né? A cantata de Natal é algo que acontece todo dezembro, né? Semana antes do Natal, e é muito importante esse projeto, na nossa opinião. Eu acredito que será muito bem aceito por toda a população cristã, seja ela evangélica, católica, né? Porque é a oportunidade que nós teremos e os segmentos, né, religiosos irão ter para poder assim fazer as suas apresentações de maneira oficial, com respaldo da administração, né? E o objetivo maior é falar sobre o verdadeiro sentido do Natal, que a gente muitas vezes comemora ele, né, apenas com festa, com comidas, com bebidas, e muitas vezes esquece de trazer o verdadeiro sentido do Natal, a qual nós esperamos o ano todo, né, para acontecer. O projeto, então, inclui no calendário oficial de eventos da cidade as cantatas de Natal. Perfeitamente, né? Isso estará oficial no calendário oficial do município, né? Esse evento, que eu acredito ser um dos maiores eventos. Falando agora de um dos principais instrumentos de fiscalização à disposição do vereador, que são os requerimentos de informações oficiais. O último deles, de sua autoria, aprovado pelo plenário,
foi sobre a construção de valetas de concreto armados, conhecidos sarjetões. O que o levou a apresentar esse requerimento? Quais as demandas da população que o senhor tem recebido nesse sentido? Na verdade, nós temos um problema muito sério nesse sentido, né? Não é nem assim, muitas vezes, por falta de uma atenção da administração ao determinado assunto. Isso acontece, vai continuar acontecendo, porque ainda que seja instalado esses sarjetões nos cruzamentos das ruas, onde a parte mais baixa que corre a enxurrada, e leva a acontecer isso, né? Até com o sarjetão de concreto chegará um tempo que ele também vai ser danificado, embora tenha mais durabilidade. Mas vai chegar um momento, vai durar mais, mas vai chegar um momento que ele vai ter que ser reformado novamente, né? Mas hoje nós temos uma ausência muito grande desses sarjetões nos cruzamentos das ruas, né? Onde se faz o asfalto novo, o que acontece? Se não fazer esse sarjetão, danifica muito rápido, principalmente quando do lado que mais baixo, onde corre a água, a tendência fazer as crateras muito rápido demais. Nós temos, por exemplo, Suzy, o asfalto que nós temos aí, acredito que uns 2 anos e pouco, lá do Mão Divina, os cruzamentos na rua Paulino Gato, que é a rua principal do bairro, de entrada do bairro, e nos cruzamentos, as travessas onde foram asfaltadas, todas elas já tipo assim, buracos. 6 meses mais ou menos após a instalação asfáltica, apresentou o buraco. Então isso é muito preocupante, né? Muito preocupante. Então, a solução para esse tipo de problema seria exigir os sarjetões já no edital de licitação para a pavimentação das ruas, por exemplo? Sim, eu acredito que isso é o que seria correto fazer, né? Porque, incluindo já na licitação, a empresa, né, que já tem a obrigação de executar o serviço. Porque, caso contrário, com poucos meses após o asfalto, a prefeitura terá que tomar medidas para poder fazer esse sarjetão. E é exatamente isso, então, que o senhor está questionando a administração municipal, O que nos levou realmente a apresentar esse requerimento foi justamente por essa razão. Somos procurados constantemente, é algo que acontece comumente, se tornou algo comum sermos procurados para esse tipo de serviço que precisa ser feito, né? Em todos os lugares da cidade. A prefeitura está fazendo, a administração está fazendo, atendendo, né? Mas se inclui esse serviço nas licitações e a empresa que for fazer o asfalto já também se responsabilizar em fazer o sarjetão, eu acredito que isso vai diminuir essa demanda no decorrer do tempo. E também vai evitar muitos transtornos no trânsito da cidade, né? Porque a construção dos sarjetões demanda um tempo aí para a cura do cimento e tudo do concreto, né? Tudo isso demora, tem esse tempo, né? E aí fica lá interditado, todo esse tempo. Tudo isso. Então eu acredito que aproveitando a oportunidade de isso ser instalado na obra, né, no período que está fazendo o asfalto, eu acredito que, por exemplo, esse transtorno também vai diminuir, porque já estará interditado para fazer o serviço do asfalto. Ao mesmo tempo, o sarjetão, no caso, se vier incluir. Está certo. Nesta semana também os vereadores aprovaram, por maioria de votos, a criação de uma segunda unidade do Conselho Tutelar em Araçatuba, a instalação de um segundo Conselho Tutelar. Qual é a sua opinião a respeito? Lembrando que o senhor foi um dos parlamentares que votaram favoráveis à exigência do ensino médio apenas para os candidatos a conselheiros tutelares. Por que não ensino superior? Acredito, em primeiro lugar, respondendo à questão do segundo Conselho Tutelar, era opcional isso. Até um tempo atrás, um segundo conselho no município era opção. Se quisesse a administração colocar ou não. Hoje é uma obrigação. Hoje o município tem por obrigação a cidade que cada 100 mil habitantes, né, um conselho. Como Araçatuba já tem 200 mil passando, né? Então, eu acredito que passando muito de 200 mil, então se torna obrigado a ter o segundo conselho, né? Agora, respondendo dentro da pergunta, uma segunda pergunta, a questão da escolaridade.
né? Mas questão, eu até justifiquei em rápidas palavras, quando demos o voto em favor de manter, né, apenas manter o ensino médio, né, no mínimo o ensino médio. Né? Isso quer dizer que não vai impedir de quem tem o ensino superior de disputar também a eleição para o conselho, né? Porque eu disse o seguinte, na minha justificativa, o que acontece, se exigisse o ensino superior de forma especificada, né, com especialização na área de cuidar da criança, tal, mas não, é qualquer ensino superior. Se é qualquer ensino superior, e já que para fazer a prova, o candidato para concorrer, ele precisa fazer uma provinha antes, né? Sendo aprovado, ele vai poder concorrer, né, o conselho, e depois que se ele passar, se ele for votado para estiver dentro dos 5, se elegendo, o que vai acontecer? Ele vai ter treinamentos para isso, no decorrer do mandato, sempre fazendo uma reciclagem a respeito do assunto tão importante que é cuidar das crianças, né? Que vivem em situações vulneráveis, que são as crianças e os adolescentes, né? Então, por essa razão, eu acredito que o fato de não há uma necessidade, então, de ser só o superior, já que vai ter todas essas preparações para quem tem o ensino médio participar e se especializar sobre o assunto. Está certo, esclarecido. O programa Rádio Câmara de hoje entrevistou o vereador João Moreira. Obrigada mais uma vez pela presença e até a nossa próxima entrevista. Eu que agradeço, Suzy. Tudo de bom, muito obrigado. Rádio Câmara Online. E o Rádio Câmara Online desta sexta-feira fica por aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e Suzy Faria. Com os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Araçatuba. Obrigado a todos que sempre acompanham o nosso trabalho. Uma boa tarde e até a semana que vem. Boa tarde, excelente final de semana e até o próximo programa.